Amém. Vamos à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Amós, capítulo 5, versículo 16. Amós, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Os irmãos acharam Amós? Tem aí na Bíblia, hein? É difícil achar, mas tem. A partir do versículo 16 diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Você pode sentar dando um glória a Deus. Aleluia! Essa mensagem parece um pouco dura, né? Um pouco diferente do que nós sempre ouvimos falar de Deus, falar de Jesus. Mas esse era o tempo que Amós estava vivendo. Amós foi um profeta que o Senhor chamou, e eu já disse aqui que profeta é aquele que vai de encontro ao pecado, que vai na contramão, né? Profeta não é aquele, eis que te digo, eis que te falo, não é aquele que fala somente o que você quer, o que nós queremos, mas o que nós precisamos para sermos transformados, amém? Para sermos igual ao Senhor, para termos o caráter de Cristo. E assim, o Senhor chamou Amós na geração dele, né? Aquela sociedade que estava vivendo em pecado, estava vivendo em opressão, em violência, alguns estavam se enriquecendo às custas de outros, enfim, estava um caos, como muitas vezes nós vemos hoje, né? Um caos em todo lugar. Mas como uma vez eu vi uma pregação aqui, que pode estar caos lá do lado de fora, mas nós temos Cristo, né? Nós temos Cristo, nós estamos aqui por Ele, por amor a Ele. E se Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, né? Se Ele que nos criou, nos formou, nos enviou para cumprir o ID, Ele também vai dar toda a provisão, vai dar todo o sustento. Assim como nós ouvimos na oração das crianças, né? Senhor, dá comida àqueles que precisam, cura aqueles enfermos que estão no hospital. Assim também, né? Nós sabemos e temos certeza que o Senhor vai prover todas as coisas na sociedade, em todos os lugares, e vai enviar nós, profetas dele, nessa geração. Amém? Nós somos a igreja do Senhor, a igreja que vai morar no céu, aqueles escolhidos e enviados do Senhor para fazer a diferença nessa nação. Não é? Para dizer, como aqueles homens falaram no passado, olha para nós, olha para mim, eu tenho Cristo. Você também quer esse Cristo? Você também quer fluir da glória de Deus? Você também quer ter o perfume de Cristo? Por isso que nós somos também profetas nessa geração. Enfim, enquanto estávamos vivendo um caos, né? Naquele lugar, naquele povo, estava sofrendo, né, de caráter religioso, caráter moral. Nós lemos no versículo 19, 3 animais aí que fala na palavra. Como se um homem fugisse diante de quê? E se encontrasse com ele quem? Como se entrando na casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Mas hoje eu quero falar do urso. E o tema dessa mensagem é consolidados no Espírito para vencer as obras da carne. O que o urso representa?
o que o urso representa para nós espiritualmente. A palavra fala várias vezes sobre o urso. Tem vários versículos, que eu até depois eu cito, se você quiser anotar para ler em casa, não vou ler para a gente não tomar tempo, que fala sobre o urso. E lendo um livro, já tem algum tempo que eu li esse livro, não sei quantos conhecem, que fala de Sarcós. Alguém já leu esse livro, Sarcós? É muito interessante essa comparação do urso, né? E o que o urso, então, representa para nós? Representa espiritualmente. O urso, ele representa a carne. Qual o tema da mensagem mesmo que eu falei? Consolidados no Espírito para vencer as obras da carne. E o urso, então, vai representar a carne. E a carne, ela paralisa a colheita. Você pode dizer isso comigo? A carne paralisa a colheita. Não é? Muitas vezes nós colocamos a carne em primeiro lugar e é um desastre, né? Se nós não formos pelo Espírito, é difícil, né? É difícil acontecer as coisas. Por isso que nós só somos alguma coisa ou alguém porque nós temos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em nós. Então, como nós cantamos que ele cresça e eu diminua, para que tenha mais do Espírito de Deus, para que não tenha lugar para a carne, para as obras da carne, né? Lá em Gálatas 5, lá você vai ver quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. E lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 23, abre lá comigo. 2 Reis, capítulo 2, livro dos Reis, capítulo 2, no versículo 23 ao 25, acho que muitos conhecem bem esse texto, né? Então, subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, quem que estava indo pelo caminho? Eliseu. Uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam, sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Que coisa trágica, né? O urso representa a carne. O urso representa um exterminador de uma geração. Quantos jovens morreram por causa daquela ursa? 42 jovens. E você pode pensar, por que Eliseu fez isso? O homem de Deus, o homem que foi tão usado por Deus, não é? Por que ele amaldiçoou esses jovens? Para que as ursas comessem ele, né? É exatamente esse ponto que eu queria compartilhar com você. Que isso, então, aponta para nós que nós somos homens e mulheres santos, amém? Nós não somos pecadores lutando para ser santo, nós somos santos lutando contra o pecado. E mesmo o homem santo, o homem buscando a santificação, ele também pode deixar a carne falar mais alto. E quando nós deixamos a carne falar mais alto, quando deixamos as obras da carne fazerem parte da nossa vida, nós podemos exterminar uma geração por causa disso. Às vezes, por causa de uma palavra, nós destruímos muita coisa, não é verdade? Às vezes amaldiçoamos a vida da nossa família, muitas vezes a vida dos nossos filhos, quando nós falamos algo. Eu lembrei de uma coisa aqui até engraçada. Eu olhei Lucas ali e me lembrei desse fato. Lucas, quando era menor, ele não gostava de chamar ele de garoto, de menino, né, Lucas? Eu tinha que chamar ele filho, Lucas. Aí quando eu falava, garoto, aí ele ficava bravo, porque ele não gostava. Para ele, esse chamamento assim, é como se fosse desleixar, sabe? Um qualquer pessoa, né? Igual tem gente que falou, seu moleque. O que é moleque?
Tantas coisas que a gente fala às vezes sem maldade, né? O Tiago, uma vez eu falei, deixa de ser sem graça. Ele falou, sem graça não, eu tenho a graça de Deus. E são coisas simples, né? Que a gente, é corriqueiro, nosso dia a dia, né? E às vezes nós estamos amaldiçoando com a nossa boca, com os nossos lábios. E quando mexe muitas vezes na nossa ferida, nós viramos um urso, né? Viramos um leão. E queremos fazer com as nossas garras, com a nossa carne. Por isso que nós podemos ver aqui homens santos como Eliseu, amaldiçoando e matando uma geração, por causa dessas atitudes carnais. O urso, ele também representa a mentira, o engano, o pecado na carne, na alma. Ele é invasor de rebanho, espírito de traição. Nós muitas vezes podemos ser carnais como o urso. E o urso, ele se alimenta de carne. Por isso o nome sarcós, que vem de sarcófago, né? Sarcós, carne, fagos, comer, comedor de carne. E vem da palavra sarcástico. O que é uma pessoa sarcástica? Debochada, zombadora, não é verdade? Sarcástico, gozador, zombador, debochado. Isso tudo aponta para as obras da carne, não é? Isso tudo é ser amigo do urso. São os que só satisfazem os desejos da carne. É o que nos tira do propósito de Deus. É o que nos tira da rota. É o que nos tira do foco. É a nossa carne. O alvo do urso, então, é devorar a carne. Eu queria fazer uma comparação do que ele faz com a ovelha. O pastor fez um comentário sobre isso aqui uma vez. E eu vou falar por completo, né? O que ele faz com a ovelha quando ele come a orelha da ovelha. O urso, ele come a orelha da ovelha e ele então contamina a audição. E se nós colocarmos isso espiritualmente, a palavra diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a carnalidade, muitas vezes esse urso aí, né, colocado, ele tira o nosso potencial de ouvir. Ouvir o líder, ouvir o pastor. A ovelha, então, é prejudicada na sua audição. Por isso que muitos não ouvem mais a voz do pastor. Por isso que essa audição prejudica, então, a obediência da ovelha. Por isso que às vezes ouvimos alguns falando. Hoje em dia a gente escuta muito dizer, eu não ouço homem nenhum, eu ouço Deus. Eu só faço o que Deus me mandar. Ninguém me manda, eu faço o que eu quero. Não é assim? Porque a carnalidade tem tirado a obediência da ovelha. Tem tirado a audição, o poder de ouvir. O ouvido da ovelha produz uma cera doce. Essa cera doce que é produzida no ouvido dela atrai as abelhas, que entram no seu ouvido e elas perdem a audição também. O zumbido da abelha começa a confundir a mente dela e ela perde a audição. No focinho da ovelha pousa também uma mosca varejeira. Essa mosca solta uma larva que, quando então é inalada, ela se reproduz ali dentro e essa larva entra e come o cérebro dela, também causando perturbação. É quando a ovelha perde a sua doçura. Quando a ovelha muda o seu comportamento. Isso tudo por causa da carnalidade. Outro órgão do sentido também que é mudado na ovelha é a visão. O urso, ele tira toda a doçura da ovelha.
Vocês sabem que o urso também, além da carne, ele gosta de quê? Mel. Ele também chupa os seus olhos. Ele tem uma neurose por mel. Nós vemos desenhos com isso, né? E a palavra do Senhor diz que o justo terá a mente como néctar, como o mel. O mel, ele fala de pureza. Deus disse também que lá na terra prometida tinha leite e mel. Nós fomos lá na Dona Edinaldo, Rosa, lá em Israel, e nós experimentamos um mel muito gostoso, que é o mel de tâmara. Muito gostoso. E tira então essa doçura. Tira de nós essa doçura. Provérbios 16, 24 diz: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. A carnalidade, ela quer tirar a nossa doçura. As pessoas já não estão tão doces como eram, né? Hoje qualquer coisa é briga no trânsito, qualquer fechada, né? Qualquer coisa é motivo de discussão. As pessoas perderam as palavrinhas antigas, né, Dona Zizi, Fran? Com licença, muito obrigada, por favor. Não tem mais respeito. Não te dão mais passagem, né? Antes ainda tinha aquela delicadeza do cavalheiro da passagem. Não, você vai entrar no banco, a pessoa já bota o pé na frente para entrar por aquela porta ali. As pessoas estão perdendo a doçura. A carnalidade está tirando a doçura das pessoas. Está tirando a visão de Deus, a visão do alto, a visão da palavra. Está impedindo de ouvir a palavra de Deus. Quantos aqui já tiveram a experiência de estarem sentados nesse banco e dar esse zumbido aí, ó, da abelha? Dá vontade de beber água, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de dar uma volta ali, aí o ar está frio demais, se desliga, está muito calor. Já aconteceu isso com você? Mas é o que? A nossa carnalidade, porque tira o nosso foco. Tira-nos da rota. Por isso que nós temos que estar consolidados no Espírito. Amém? Os irmãos estão entendendo? E como então vencer a geração do urso? Está difícil. Está muito difícil. A luta com a internet, né? O Cristo em casa. Para que eu vou na igreja? Terça-feira tem consagração aqui na igreja? Para que eu vou nesse lugar? Vou acordar cedo? Vou nada. Não é assim? Eu escuto no rádio, vejo a pregação no rádio, rádio não, né? Que quase ninguém mais ouve a pregação no rádio. Mas bota lá no YouTube. Eu vou nada, 9 horas da manhã, terça-feira. Não é? Nós estamos perdendo isso que o pastor até falou hoje, né? Esse contato, esse relacionamento. Eu acho que Deus podia, tenho certeza, que Ele podia fazer todas as coisas como Ele fez, só com a palavra dEle, só com o estalar dos dedos, mas Ele enviou Jesus em carne. Ele enviou um homem, e esse homem discipulou outros homens, que esses homens discipularam outros homens, e chegou até você e até mim, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus, que Ele enviou homens, e Ele enviou a mim e a você, para fazer a diferença na geração, essa geração do urso, essa geração da carnalidade, essa geração que não se importa um com o outro, essa geração em que a carne fala mais alto. Estou falando isso não apontando o dedo para você, mas para mim também. Quantas vezes é mais cômodo, né? Não, vou orar daqui de casa, preciso ir lá na consagração, não. Vou na escola dominical, nada, vou só no culto à noite. Não. Já trabalho a semana toda.
Aí, às vezes, para trabalhar a semana toda, você sai cedo, vai para lá, para não sei aonde, vai para o centro da cidade, vai lá para Niterói, para não sei aonde, pega a barca. Aí, domingo, fica difícil. Mas por que isso? Por causa do ser humano mesmo, por causa da nossa carnalidade mesmo. Por isso que nós cantamos, liberta-me de mim. Por isso que nós cantamos, é uma luta entre a carne e o espírito. Essa luta é diária. Todos os dias eu tenho que escolher Deus. Todos os dias você tem que escolher Deus. É no teu trabalho, é na faculdade, nas decisões. Por causa dos valores que estão invertidos, não é? Você entra numa rodinha de conversa, você acaba achando que você que está errado. Oh, meu Deus, mas isso não era errado lá no passado, no tempo da minha mãe, agora é isso que está acontecendo mesmo? É isso mesmo? É uma luta diária. E todo dia você tem que escolher o sim, escolher o não. Mas quem que escolhe? O pastor pregou hoje de manhã sobre isso. Muitas vezes a ovelha quer comer, quem estava aqui de manhã? Aquilo que ela quer, que é prazeroso à sua carne. Mas não é o que ela precisa, que é estar aos pés da cruz, que é estar no altar, que é estar pagando um preço de louvor e adoração. É dobrar os meus joelhos, é como aquele louvor do Geraldo Guimarães, né? Prioridade, é ter um quartinho, um canto na minha casa em que eu vou esquecer celular, eu vou deixar tudo e vou adorar o Senhor. Ele que me fez, Ele que me formou do ventre da minha mãe, o Jesus que morreu por mim naquela cruz. E o que eu estou fazendo? Nada. Quando eu posso, quando eu quero, eu faço de minha vontade. Não vem me obrigar não. Não é assim? Mas Ele pagou um preço muito alto por você. Nós cantamos, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Mas a humildade, o ser servo. Jesus veio não para ser servido, mas para nos servir. E a humildade colocou o jardim em mim. O que mais? Em troca do amor, eu falharia. Por quê? Amor não se compra, nem o amor, continua? Nem se merece. O que mais? Canta aí. Vocês cantaram agora. De graça o recebe. É pela graça. É esse amor incomparável, nem sei como é que falar um adjetivo, uma qualidade para esse amor. Incomparável, incondicional. Eu às vezes coloco condição para te amar. Eu às vezes digo, opa, esse eu não quero para o meu relacionamento. Não, esse eu quero. Esse não pensa igual a mim. Estou fora, não quero relacionamento. Jesus não pensou isso. Ele morreu por... Você pode dizer isso? Cristo morreu por todos. Ainda pecadores. Eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Para transformar. Para curar. Para sarar essa nação. Nós cantamos isso no passado. Deus sara essa nação. Não cantamos? Cantamos isso, Deus sara essa nação. Muda, Senhor, molda, Deus, com a Tua palavra, com a Tua vontade. E isso nós nos incluímos. Amém? Amém? Por isso que essa luta é diária. E vencer a geração do urso é ser consolidado no Espírito. Nosso compromisso, então, é com o Espírito, não é com a carne. Lembra lá de Davi? Lá em 1 Samuel 17, diz que Davi arrancou das mãos do urso a ovelha. Lembra dessa passagem? Anota para ler em casa se você não conhece. 1 Samuel 17, 33 ao 37. Que sejamos como Davi. Arrancar as ovelhas das garras do urso. Amém? Posso ouvir um amém?
que possamos desagarrar. Nós também fugir. Lembra que Paulo falou para Timóteo que do pecado da carne ele tinha que fugir? Foge. Foge. Que sejamos então uma geração sarada, que não é comida pelo urso, que não é comida pela carnalidade, mas que possamos buscar os frutos do Espírito. Você pode ir lá comigo? Em Gálatas 5? Gálatas, esse versículo tinha que estar pregado na nossa casa, né? Em algum lugar. 5:22. Mas o fruto do Espírito é, pode ler comigo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E como obter esses frutos do Espírito? O fruto, né? Que nós acabamos comparando com a tangerina, que tem vários gomos, né? Então nós temos todos, temos que ter todos, que é o fruto. É pedir no Senhor? Senhor, me dá mais amor, me dá mais domínio próprio. É quando houver uma situação em que tiver que colocar em prática o domínio próprio, eu usar, sabe? É isso que nós vamos pedir. Senhor, eu preciso ser consolidado no Espírito. Eu preciso ter mais de Ti, para que eu possa, na hora que for usar esse fruto, eu possa usar com excelência. É essa busca que é diária, essa busca que nós temos que ter todos os dias. Essa luta é diária. Não podemos então permitir que nós percamos a essência de Deus. Eu creio que nós somos muitos. Nós somos o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. O pastor falou de manhã sobre isso também, e quando ele estava pregando, eu falei, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, que tudo se liga. Quando ele fala que você viu Jesus, olha para o lado, né? Ele não fez isso? Nós vemos Jesus na vida do nosso irmão. Por isso que nós temos que falar lá como, quem foram aqueles homens que disseram o quê? Olha para nós. Quem foi? Quem foram aqueles discípulos? Hein? Pedro e João, né? Olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas levanta-te e anda. Mas antes deles falarem levanta-te e anda, ele falou o quê? Olha para mim. Está vendo Cristo em mim? Olha para nós. Nós precisamos então buscar os frutos do Espírito. E temos um só propósito, que é como a pregação de manhã: sujeitar ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Resistir, 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 resistir até o fim. Não ceda. Fazendo assim, não cedendo, resistindo ao diabo, ele vai fugir, ele é quem vai meter o pé, ele é quem vai ter que sair, porque o Espírito do Senhor, ele habita em você, ele está em você. É o diabo é quem tem que correr de você, não é você que tem que ter medo do diabo, não. Você, como filho de Deus, como filha de Deus, é luz para o mundo. Quando você chega com a luz do Senhor na tua vida, a luz de Deus brilha, e o diabo é quem tem que fugir. A escuridão se torna claridade. O escuro, o medo, a gente tem medo escuro, né?
Opa, ai, quando a gente está num lugar que não tem barulho nenhum, né? Que está tudo quietinho, você escuta coisa onde não tem. Já experimentou isso? Está tudo quietinho. Se qualquer barulhinho, opa, tem alguém na cozinha. E é igual na escuridão. Você fica com medo do escuro. Mas não tem que ter medo, não. Você é a luz do mundo. Aonde você chega, a escuridão tem que sair. Se eu estou com medo, se eu acho que o diabo vai me engolir, eu vou declarar a palavra. Qual é o tema da mensagem mesmo? Consolidado no Espírito. Para quê? Por isso que, para vencer essa geração do urso, temos que estar consolidado no Espírito. Em Gálatas 6, versículo 7, diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E no versículo 8 diz, se plantar carne, colherá morte. Se plantar espírito, colherá vida de Deus. O que nós temos semeado? Precisamos mortificar a carne. Precisamos que essa luta entre o espírito e a carne, como a gente já viu em várias postagens, né? Quem vence é quem estiver mais alimentado. Quem você tem alimentado? O urso ou o teu espírito? E Deus é tão maravilhoso, né? Que eu estava lendo um livro que o William emprestou para o pastor, Kryptonita, eu não sei se eu anotei aqui. Como destruir o que rouba a sua força. Maravilhoso. E eu tinha preparado já a mensagem, eu estava lendo o livro, e exatamente na página que eu estava lendo, falou ao meu coração o que a gente está compartilhando essa noite. Ele estava falando sobre o versículo de Isaías 6, 1 e 2, que diz, levanta-te, refulja, porque já chegou a sua luz, e a glória do Senhor caia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê sua glória. A glória de Deus está sobre a nossa vida, irmãos. E logo depois ele colocou um versículo, lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, que diz assim, olha que interessante, olha como é que Deus é maravilhoso. Pois haverá tempo, olha isso, nunca tinha prestado atenção nesse versículo, em que não suportarão a sã doutrina. O que nós falamos sobre a ovelha? Audição. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha isso. Quando eu li esse versículo, meu Deus, é tudo que eu vou falar essa noite, sobre a carnalidade, sobre o diabo tira a nossa audição, dá confusão na mente, nós queremos ficar sacudindo na cadeira e nada, ai, tomara que cabe o culto, e olha o relógio, só falta fazer assim para quem está ministrando, e eu quero logo ir embora. Exatamente esse versículo, é esse tempo que nós temos vivido, é esse tempo aqui, que não foi só no passado, mas é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo de apostasia, o tempo de desistência, o tempo de tristeza, de mágoa, pessoas se matando, pessoas tendo depressão. Não é verdade ou eu estou falando mentira? Mas quando tem um louvor, como tem um louvor da Extra que fala, nada pode calar um adorador. Sou eu, Senhor. Nada pode calar a tua adoração na minha boca, nos meus lábios, na minha vida. Assim como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
escolhemos Deus. E eu queria ministrar sobre a sua vida nessa noite. Que assim que o que mata a carnalidade é o Espírito do Senhor. Assim como nós cantamos, foi tremendo também a parte do louvor em que está ligadinho com o Espírito do Senhor, em que fala, né? Com a unção imbatível serei. A unção é uma capacitação sobrenatural do Senhor para fazer a obra dele. E assim como a ovelha é ungida também, ela sente o cheiro, ela inala o cheiro, o perfume. Assim eu quero ungir a tua vida também. Que essa unção recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que verdadeiramente você busque esse versículo de hoje de manhã. Sujeitai-vos, portanto, ao Senhor, e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Eu quero orar nessa noite para que você resista todos os dias. Que, se possível, você cante o louvor da Rose Nascimento. Eu não cedo, eu não cedo, eu não cedo. Eu só cedo para o Senhor. Eu só vou chorar aos pés da cruz. Eu só vou me curvar a Ti, Senhor, que é o meu Deus, é o Deus da minha salvação, é o Deus em quem eu tenho crido, é o Deus que eu adoro, é esse Deus que eu não largo por nada. Pode vir tempestade, pode vir problemas, pode vir o que for, eu não largo meu Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele continua sendo Deus, porque Ele sabe o que eu preciso. Mas na frente Ele vai abrir uma porta para você e para mim.